A ministra do Planejamento e do Orçamento, Simone Tebet, disse neste final de semana, de um evento que ela estava participando, que o projeto da reforma tributária nunca esteve tão maduro para ser votado e reafirmou que é a prioridade da pauta econômica do governo Lula. Em 2023, o Congresso Nacional e o governo federal vão fazer uma nova tentativa de aprovar a reforma. Bom, eu vou conversar então com alguém que está debruçado nessa matéria, né? E, obviamente, é um estudioso do assunto, o doutor, advogado tributarista Renato Duque Estrada. Doutor Roberto Duque Estrada, escreveram errado ali. Roberto Duque Estrada, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos telespectadores da Band. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de a gente estar discutindo um tema tão importante aqui para o nosso país. Eu queria começar com o senhor. Eu falei aqui uma fala da Simone Tebet, a ministra do Planejamento, que nunca esteve tão madura uma discussão como essa dentro do Congresso Nacional, mas também queria destacar algo que será exibido hoje no canal livre aqui do Grupo Bandeirantes, do Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ele disse o seguinte, que não se pode antecipar nada, tem que haver muitas conversas. Então, o governo não pode cobrar que seja feito nesse primeiro semestre. O senhor acredita que ainda precisa de mais tempo para ver a discussão de uma reforma tributária que se discute há tantos anos? Não, eu acredito que sim, Nelson, porque a reforma tributária ela é algo que envolve a perda de poder pelos estados, pelos municípios. A gente está falando aqui hoje da reforma da tributação do consumo. Hoje a tributação do consumo ela é basicamente centralizada num imposto estadual que é o ICMS, não é? E o consumo de serviços ele é tributado pelo ISS, que é um outro tributo que não segue o modelo do ICMS. Então, a tentativa de fusão desses dois tributos, mais o PIS e COFINS, que são contribuições sociais da União, para criar o dito Imposto sobre Bens e Serviços, esse IBS, que é o Imposto sobre Valor Acrescentado, ele tem consequências muito grandes em determinados setores. Por exemplo, o setor de serviços. Hoje ele é o mais prejudicado com essa reforma. O setor do agronegócio também é muito prejudicado com essa reforma. O comércio, de alguma forma, sim, e o maior beneficiado é a indústria, não é? Então, a gente entende, e eu vejo pelos diversos setores envolvidos, que ainda existe espaço para um diálogo mais amplo em relação à modelagem desse tributo. Esse tributo, da forma que ele está sendo modelado, ele importa numa altíssima carga tributária para os serviços que não pode ser tolerada. Eu sei que é um assunto vastíssimo, né, doutor Roberto? Nós geralmente nunca temos muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, em leves pinceladas, né, se a gente puder fazer assim, o que seria bom hoje para o Brasil nessa questão? Porque muito se falou do IVA, do Imposto Único, havia grandes defensores sobre essa questão, depois se desviou um pouco, não seria mais essa mesma tendência. Nos Estados Unidos, por exemplo, que o senhor conhece tão bem, lá você tem vários impostos diferentes, né? Mas apenas um imposto incidindo para cada estado. Na Europa tem o IVA, né? Que você tem a cobrança de apenas um único imposto. Mas esse não é o problema que as empresas têm, né? Elas têm lá muitos impostos que elas pagam e que oneram demais o preço final ao consumidor, né? Parece uma equação difícil de ser fechada, né? Eu acho que tudo passa muito pela questão do federalismo no Brasil. Quando a Constituição de 88 foi feita, ela distribuiu certas competências tributárias para os municípios, para os estados, para a União, que se sobrepõem, porque todos eles, de alguma forma, tributam uma etapa do consumo ou um determinado consumo de um determinado bem. O que essa reforma pretende fazer é a unificação desses tributos, o que não é ruim de forma alguma, ninguém é contra essa unificação. Agora, as pretensões de unificação acabam elevando, quer dizer, pelas somas que estão se falando aqui de alíquotas que teriam, a gente teria o maior IVA do mundo, de 30 e tantos por cento, o que é intolerável, não é? E outra questão importante nesses impostos sobre consumo é o direito a você tomar crédito daqueles gastos que você faz, de modo que o recolhimento vai ser um resultado entre todos os IVAs que você foi onerado nas suas aquisições contra o IVA devido na sua venda, para você tributar só esse delta.
Agora, se você não tiver regras muito claras no próprio texto constitucional, e isso é uma falha da reforma, essas regras não estão no texto, ele delega para a lei complementar, você vai acabar vendo uma pressão muito grande dos estados, como existe hoje. A gente não tem uma não cumulatividade plena, ou seja, você não tem o direito a todos os créditos, né? Então, esse, para mim, é o principal aspecto que deve ser visto nessa reforma. E eu acho também que as discussões são maduras, a gente viu a reforma da Previdência, houve uma série de discussões, ela acabou acontecendo, mas a reforma tributária envolve mais atores, né? Então, eu acredito que a medida ideal seria, nessas comissões, você ter um amplo debate, fazer audiências públicas, trazer um conjunto de juristas e técnicos especialistas nisso para a gente tentar sair com uma solução final. Não adianta nada você vir com uma solução que depois vai estar sujeita a uma litigiosidade enorme e uma insegurança jurídica absurda para o contribuinte, não é? Sei que o senhor está debruçado sobre esse assunto, até foi a abertura aqui que eu fiz com o senhor, né? Falamos aqui que o assunto está maduro. O que representa esse maduro? Até que ponto a gente vai prosseguir para que seja finalizado, ou seja discutido e seja aprovado, votado, ou enfim, que nada aconteça? Mas em que ponto que nós estamos dessa cadeia? Olha, começou uma nova legislatura, não é? O presidente da Câmara vai ter que... Primeiro vão ter que definir qual é o projeto. Vai ser a PEC 110 ou a PEC 45? Uma tramita na Câmara, outra no Senado. Uma, eu diria que é mais... concentra maior poder na União, porque ela cria um IVA único na União Federal. E o outro, ele cria o chamado IVA dual, que eu teria um IVA da União e um IVA dos estados. E aí, nesse caso, os estados e os municípios se fundem, né, nesse IVA estadual. Há uma perda maior aí de poder, vamos dizer, dos municípios, enquanto no outro todo mundo se concentra na União. Então, vai ter que ter uma escolha em relação a qual dos modelos o Congresso vai querer discutir. E aí, nesses modelos, eu acho que os ajustes finos vão sendo feitos ao longo do tempo, não é? Eu acho que o mais importante é que isso seja debatido com calma, mas não se pode deixar de fazer uma reforma tributária. Eu acho que está maduro, é muito claro enfim, na sociedade como um todo, que isso é necessário e é fundamental que seja feito. Existe uma demanda para que isso seja feito. Agora, a forma que isso vai ser feito não pode ser de afogadilho, tratorando isso, porque o resultado sempre vai ser muito pior. Você imagina, hoje a gente já tem um sistema complexo e cheio de discussões. Vamos ter uma regra de transição com um sistema novo. Se esse sistema novo não estiver maduro e com uma ampla aceitação, nós vamos ter os contribuintes tratando dois sistemas ao mesmo tempo, com uma litigiosidade enorme para um sistema que ainda nem vai ter começado. Então, é fundamental que isso seja feito com a cautela e o estudo necessário, sem fazer isso de afogadilho, ouvindo todos os setores envolvidos. Subam, né? Porque o grande problema é esse, né? Não, nós vamos reduzir todos para um imposto só. Mas a hora que você aglutina, né, e você faz as contas, não, peraí, eu pagava 10, estou pagando 15, 12, 13, 14, 15, ou seja, eu estou pagando mais. Não, mas agora você tem um imposto. Então é que essas coisas não aconteçam, né? Doutor, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o senhor mais vezes agora, porque é um assunto que está latente, é um assunto importantíssimo, e o presidente da República disse que quer que isso seja aprovado nesse primeiro semestre. Então, acho que eu e o senhor, se me der essa oportunidade, teremos outras chances de conversar mais. Sem dúvida, Nelson. A agenda tributária desse governo é bastante intensa, não é? E eu estou aqui à disposição para... Eu sei que o tema é árido às vezes, mas estou à disposição para poder elucidar e debater aqui com você e com seus espectadores. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde. É árido, mas a gente fica regando ele para dar certinho. Pode ficar tranquilo. Um abraço, doutor.